Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que tem como tema um assunto que desperta muita curiosidade, especialmente entre os jovens. Nós falaremos sobre a emancipação. O que vem a ser a emancipação? É a antecipação da capacidade civil pelo suprimento da idade. Ou nas palavras do Gagliano, antecipação da capacidade plena através da autorização dos representantes legais ou decisão judicial, ou ainda pela superveniência de fato para o qual a lei atribui força para tanto. Em outras palavras, a emancipação torna o indivíduo plenamente capaz para atos da vida civil, ainda que ele não tenha completado os 18 anos. E o tema é regulamentado pelo artigo 5º do Código Civil, que diz o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática dos atos da vida civil. O parágrafo único trará, então, as hipóteses de emancipação, dizendo o seguinte: cessará para os menores a incapacidade, e aí nos traz as hipóteses de emancipação. Mas veja, gente, antes da gente estudar as hipóteses de emancipação, eu quero fazer uma ressalva com vocês. A emancipação não altera em nada a menoridade penal, que continua sendo de 18 anos, e ela também não altera a proteção conferida ao menor de 18 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Deste modo, a emancipação não torna o indivíduo capaz para o consumo de bebidas alcoólicas, para frequentar lugares perigosos ou mesmo para tirar carteira de motorista, porque apesar de capacitar o indivíduo para a prática de atos da vida civil, a emancipação não tem o poder de aumentar a idade do indivíduo, de tornar ele uma pessoa com mais de 18 anos. Então ele ainda fica sujeito à proteção do Estado, aquela proteção que é conferida a todos os menores de 18 anos. Duas considerações ainda sobre a emancipação. Primeiro, quem é que pode ser emancipado? Apenas aquela pessoa que é relativamente incapaz, ou seja, a pessoa que já tem mais de 16 anos, mas ainda não completou 18. E também eu preciso que esta pessoa reúna o segundo requisito da capacidade, que é o discernimento. Okay? Então, somente podem ser emancipados pessoas que já tenham completado 16 anos, mas ainda não têm 18, que estejam no pleno gozo do discernimento das faculdades mentais. A situação é que a emancipação ela é irrevogável, ou seja, uma vez tornado capaz, o indivíduo não volta mais a ser relativamente incapaz por critérios de idade. Vamos falar agora das hipóteses de emancipação. São 3 as hipóteses de emancipação previstas pelo artigo 5º. São elas a voluntária, a judicial e a legal. A emancipação voluntária, como o próprio nome diz, ela é concedida voluntariamente pelos pais. Basta então que ambos os pais, pai e mãe, estejam de comum acordo pela emancipação do filho, compareçam então ao cartório e formalizem o ato através de uma escritura pública de emancipação. É necessário, para que se faça emancipação voluntária, então, o consenso dos pais. E se o jovem tiver apenas um dos seus pais vivos, basta a manifestação de vontade deste genitor ou genitora para que se faça a emancipação. Independe de qualquer homologação do juiz. O ato é praticado todo de forma administrativa. A outra hipótese de emancipação é a judicial, é aquela concedida pelo juiz. E quando é que eu preciso, então, me socorrer ao juiz para que seja realizada a emancipação de uma pessoa? São 2 hipóteses. Quando não há consenso entre os genitores, ou seja, havendo divergência entre a vontade do pai e da mãe, eu posso me socorrer ao Poder Judiciário para que ele supra a vontade daquele que não está concordando para conceder então a emancipação. E a outra hipótese de emancipação judicial, ou seja, concedida pelo juiz, é quando o menor encontra-se sob tutela, ou seja, quem responde pelos seus atos não é o pai ou a mãe, e sim um tutor. O tutor não tem o poder de fazer a emancipação voluntária, ou seja, comparecer ao cartório e emancipar de modo administrativo o menor. O tutor, para que consiga emancipar o seu tutelado, deve então se socorrer ao Poder Judiciário. E a terceira hipótese de emancipação é a emancipação legal. Para que ela ocorra, basta que se realize, que se pratique alguma das hipóteses previstas em lei que tem o poder de emancipar o indivíduo. A primeira situação que emancipa, que torna o indivíduo capaz para a prática de atos da vida civil, é o casamento.
Ora, no direito quem pode o mais pode o menos. Então, se o indivíduo pode casar e por consequência assumir todas as responsabilidades inerentes a um casamento, que prevê inclusive a concepção e educação de filhos, é exigível que o indivíduo possa responder por si próprio, né? Então, uma vez casado, o indivíduo estará automaticamente emancipado pela lei. Mas veja bem, a gente precisa lembrar que somente podem casar os maiores de 16 anos e que para celebrar o casamento de uma pessoa com menos de 18 anos é preciso a anuência do pai e da mãe. Ou seja, ao invés de anuir com a emancipação, o pai ou a mãe ou ambos estarão anuindo com o casamento, que automaticamente tornará então o indivíduo emancipado. A segunda hipótese de emancipação legal se dá pelo exercício de emprego público efetivo. Veja, não é uma hipótese muito comum de ocorrer, porque o que caracteriza aí o emprego público efetivo? É tomar posse de um cargo público. Todavia, a maioria dos editais para cargo público exige a idade mínima de 18 anos, então não é algo que ocorre com muita frequência, tá? Lembrando que cargos em comissão não têm o poder de emancipar o indivíduo. A terceira hipótese fala da colação de grau em curso superior. Veja, também é uma hipótese muito remota de acontecer, né? Mas aquele indivíduo que consegue colar grau, que consegue concluir o ensino superior antes dos 18 anos, também estará automaticamente emancipado. E a quarta e última hipótese de emancipação legal se dá pela abertura de estabelecimento civil ou comercial ou a existência de relação de emprego em função dos quais o indivíduo tem a economia própria. Veja, são duas hipóteses aqui: ter uma empresa ou então um emprego em virtude do qual o indivíduo tenha economia própria. Em ambas as situações é necessário que esta empresa ou este emprego concedam ao jovem a autonomia financeira. É a situação daqueles jovens que desde muito cedo conseguem se manter, se tornam independentes financeiramente e às vezes até formam pequenas fortunas, né? Eu cito como exemplo aqui os artistas mirins, youtubers, criadores de aplicativos, startups, enfim, aqueles jovens que conseguem desde muito cedo empreender e em virtude do seu comércio, em virtude do seu emprego, eles conseguem ter renda própria e tornam-se então independentes financeiramente dos seus pais. Então por hoje é isso, pessoal, eu encontro vocês na próxima aula. Até mais!